Paz do Senhor. Paz do Senhor. Mais uma vez aqui eu, Moisés, com o irmão Marcos ao meu lado. Nós estamos aqui para fazer mais uma live, né? Um tema bíblico. E hoje nós vamos abordar sobre Maria, né? A mãe de Jesus, né? Então nós vamos fazer algumas leituras aqui, alguns comentários acerca dessa mulher tão admirável, né? Que foi Maria, né? Temente, serva do Senhor, temente a Deus, né? E uma mulher honrada. Então a gente vai fazer a leitura que a gente acabou escolhendo aqui, foi a de Mateus, né? Que está no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que está lá no seu capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, né? E diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Ele não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. A gente vê aqui a observação interessante que quem dava o nome era o homem, né? Uhum. Ali assim que ele... Mentira. Quem dava o nome era a mulher, né? Que nascia, concebia e dava o nome da criança. Mas o anjo falou o nome para Moisés, para José. A gente vê até a história de Zacarias, né? Que ele fica apontando a plaquinha quando é João, mas não tinha João na sua família. Ele vai assim. Aí quando ele vai falar o nome, mesmo sem ter voz, aí desprende a língua. Desprende a língua. Interessante o caso de Zacarias. Né? E agora a gente vai pegar, vamos pegar a de Mateus também? Lucas também? Só para a gente fazer o complemento, que tem alguns detalhes de Lucas que não comentam em Mateus, que um complementa o outro, né? Então em Lucas, a gente vai ler aqui o nascimento de Cristo. Bem aqui, deixa eu pegar bem na parte boa aqui, a gente fala. Tá? Então vamos pegar bem aqui quando tem um anúncio, né? Que aqui fala de João, Aqui a Maria visitando Isabel. Isso. E o anjo como foi. Só tem aqui no capítulo 1 também, mas deixa eu pegar só o versículo. Cadê esse versículo? Pra gente não ficar entrando no... Tá. Aí vem aqui a parte de Lucas, né, comenta aqui como que se sucedeu lá o nascimento de João Batista, né? E aí quando a Isabel está no seu 6º mês de gravidez, o anjo aparece, o anjo Gabriel chega em Maria. Então fala assim, no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde estava Maria, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Eu fiz questão de ler aqui para dar um complemento que a gente fez semana passada, né? Porque a gente falou sobre a oração e tudo mais. E o Mateus não dá esses detalhes. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação seria esta? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente casa de Jacó, e o seu reino não terá
fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Amém. Pode entrar, Marcão. É que, então, fatos aconteceram, né? E a gente sabe que na Bíblia, né, tem relatos, né, de que anjos realmente foram conversar com mulheres, né? Isso nós temos que atentar isso aí para saber a veracidade dos fatos, né? Na Bíblia, lá no Velho Testamento, qual é a mulher que recebeu o anjo? A gente lembra assim. A mãe de Sansão, né? Mais uma que recebeu anjos. E Sara, né? Sara Sara também recebeu o anjo. Recebeu o anjo, que ela se riu, aí o cara, você tá rindo o que, rapaz? Então. Você liga aí, rapaz. Isso aí, então a gente vê que esse fato, se aconteceu. Não é isolado. Se aconteceu no velho, tem que acontecer no novo, né? Porque um vai chamando o outro, né? Aí a gente vê a verdade do fato de que realmente um anjo veio falar com Maria. E o anjo também veio falar com José, assim como o pai de Sansão. Sim, né? Depois, né? Como o pai de Sansão, o pai de Sansão falou assim: eu quero saber o que quer saber. Eu orou a Deus, eu quero saber o que aconteceu, né? Aí ele orou e o anjo foi lá. O que aconteceu? Falou com minha mulher, assim, na minha ausência. Não, vai acontecer isso aí, assim, se for de Deus mesmo, vai aparecer para mim também. Exatamente, né? Tipo assim, então nós vemos que esse fato realmente não é um fato isolado, realmente aconteceu, né? O mistério mais assim, mais aí que pega muitas pessoas, as pessoas ficam realmente assim meio que confusas, né? É na virgindade de Maria e na ação de Deus, né? Em relação a ela e Cristo, né? Isso mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Como pode ser? Então, as pessoas essa é uma dúvida legítima. Legítima, né? Porque com certeza. Assim, no nosso intelecto, né? Na nossa concepção, a gente não consegue imaginar alguém conceber e dar à luz um filho sem o ato sexual. Né? Então as pessoas acham que tem uma teofania ali e Deus violou Maria. E não é o que acontece, né? Porque a palavra é clara que uma virgem dará à luz a um filho, né? Então, essa palavra também virgem, né, mexe muito com o imaginário da pessoa, porque ela no Velho Testamento não fala virgem, né? No Velho Testamento fala moça. No original hebraico, né, fala moça, né? E aqui no Novo Testamento a gente encontra virgem. Na tradução nossa, do grego para o hebraico, que fizeram do grego para o hebraico, talvez nessa versão, na versão ali, se ele não tivesse posto virgem, mas tivesse posto moça, né? Não mudaria muita coisa. Não, mas o que a gente fala assim? A gente imagina, né? A gente associa a moça à virgindade. A virgindade, a gente associa a moça à virgindade. Mas, tipo assim, então, isso que pega muito, né? Agora, tipo assim, como pode uma semente entrar no óvulo de uma mulher? Né? Porque tipo assim, porque realmente tem que ter a união da semente do homem. Tem que haver fecundação. Exatamente. Tem que haver a união da semente do homem. A pessoa não consegue imaginar que vai ser sem o coito. Com a semente da mulher, para poder gerar uma vida. Gerar uma vida. Que a vida que vem de Deus, né? Aí tipo assim, tem ideias, né, de muitos estudiosos de que José não violou Maria. Tem essa ideia, que ela continuava virgem.
tem a ideia, tem 3 ideias, né? Que alguns estudiosos fazem para poder dar uma veracidade ao fato. Certo. Porque a gente não pode ficar com imaginações, né? Assim, Especulando. especulações. Porque especulação não vai levar a lugar nenhum. Mas a palavra, todas essas ilações, aí, esses pensamentos que as pessoas têm, É legítimo, né? é legítimo por conta da nossa carnalidade. Isso. Porque assim, se a gente é uma pessoa espiritual, Deus ele criou tudo do nada. Sim. Então ele pode. Até aqui, né? Versículo. É quando vem direito Em cima que aqui. Deus, para Deus nada é impossível, né? Exatamente. Então, assim, já responde muita coisa, né? Aí assim, se Deus conseguiu transformar e criar a vida através do barro ele fez vida. Então, ou seja, do nada, ele foi lá e soprou subir. E Deus criou o ser humano, você perfeito do jeito que você é, com todos os seus benesses e defeitos que você tiver, mas Deus criou você, tudo no seu corpo, cada célula, cada cromossomo, cada coisinha no seu corpo foi criado por Deus. Se Deus é poderoso para criar um ser humano, por que ele não é criado para criar um espermatozoide? E colocar onde quer que ele queira? Então, assim, às vezes as pessoas, você pegar uma pessoa incrédula, e a pessoa ter essas dúvidas, a gente compreende. O problema é você que é crente, que diz que acredita em Deus, e que crê que Deus faz milagres, ficar duvidando dessa situação. Porque ali Deus fala o seguinte, a relação às pessoas ficarem cogitando, a gente entende que José realmente não tocou em Maria, e sabe, você fica tentando justificar, mas a palavra é clara ali, assim, José não conheceu Maria enquanto ela não concebeu. Quando ela teve a luz, aí sim, José foi para o abraço. Sim. Alegria. Naturalmente, porque isso aí é legal. E essa palavra também já tira tem uma legalidade, de qualquer conversa aquela história da perpétua imaculação de Maria. Sim. Então, continuando a três fatos que podem surgir na nossa mente, né? Primeiro, José não tocou em Maria. Ali foi uma ação do Espírito Santo, uma semente de Deus veio, né, e fecundou Maria. Segundo, José era já casado, e ele achou engravidou Maria e assumiu o B.O. Ah, sim, o pessoal fala isso. E também tem uma outra linha de pensamento, né? De que Deus, com o seu poder, pegou uma semente de José e fecundou em Maria. Por quê? Por causa desse versículo aqui, ó. Romanos 1, versículo 3, né? 3. Lê aí. Vamos lá. Acerca do filho que nasce da descendência de Davi segundo a carne. Por causa desse versículo. Sim, mas tipo assim. Mas a segunda carne não seria com relação a Maria? Então, a Maria é carne. Ele vai nascer da carne. Então, tipo assim, para ser filho de Davi, né? Mas a Maria não era da linhagem de Davi? Não. Três linhas de pensamento, né? Três linhas de pensamento. A gente está só expondo aqui algumas questões que podem dar margem, né? dar margem a dúvidas e erros, né? E nós estamos, né, levando as pessoas a um caminho, convergindo. Né? Um caminho que a pessoa pode, assim, materiais para a pessoa poder se interessar em buscar, né? Em buscar e acreditar e buscar e se interessar em buscar e até estudar mais conhecimento, né? Tá. Beleza? Essa três linhas de pensamentos. Primeiro, a semente veio de Deus e fecundou Maria. Segundo, José realmente era casado com Maria e não havia nenhum problema ele ter engravidado Maria. Sem problema nenhum. Beleza. A gente vê aqui na expressão de Mateus, né, quando Mateus usa. Mateus fala que ele tentou deixá-la, porque ele era justo, ainda faz esse comentário, né? Porque. Cadê o versículo? Capítulo? É que eu estou primeiro. Com óculos, o óculos não dá para me chegar direito com óculos. Tem que tirar o óculos de perto. Primeiro, né? Cadê o primeiro? Então José. Aqui, ó. Assim, aqui. Ora,
Maria e sua mãe desposada com José, antes de se ajuntar. Achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido. Aqui fala marido, não fala de desposada. Então, tipo assim, já era casado. Aí, tipo assim, mas o que aconteceu daqui desposada para já casado aqui? Já casado. Então, tipo assim, já era casado, não tem problema nenhum. Sim. Né? Beleza. Pode surgir essa questão. Os historiadores diziam o quê? Que nessa época histórica, eles tinham. É como se fosse um noivado. Isso. Né? Então eles faziam. O desposado a palavra desposada já era um compromisso. Sim. Já era um compromisso com a pessoa. E nesse compromisso com a pessoa, se a pessoa viesse a, tipo assim, antes do matrimônio unir-se, né? Ele engravidar ela, ele poderia assumir o problema sem nenhum problema. Só não poderia ter deixá-la. Sim. Não poderia ter deixá-la. Lá no livro de Devarim 19 fala, né? A respeito do casamento. Que aqui a gente vê que, por exemplo, se Maria, por exemplo, tivesse cometido adultério, ele estava tentando deixar ela em secreto, justamente porque o fato dele ser justo, que ela seria apedrejada se numa situação dessa. E assim. Existe a lei do estupro, né? A pessoa foi estuprada, a mulher ela não gritou e foi violada. Aí ela estaria livre do apedrejamento. Agora, a mulher desposada, ela consentiu com a violação, os dois deveriam ser apedrejados, porque ela já estava desposada com a pessoa. Então, no caso aqui, José já tinha compromisso com ela, né? Beleza, né? Tinha compromisso com ela, e pode surgir essa questão também, né? E já estava desposado com ela, engravidou ela e aqui deixar, por causa né? Mas isso a gente sabe que não aconteceu porque José era justo, né? Beleza. Podia ter um fato também da semente vir de Deus e gerar em Maria, só que isso aí já surge um problema muito grave na mente das pessoas que criam um Deus único. Porque aí Jesus seria um semideus. Assim como os gregos, que Judas era grego, Lucas era grego, né? Podia surgir isso aí. Então, o mais provavelmente pode ser a semente de José, Deus fez um milagre, injetou na semente de Maria, a semente de José, e aí gerou Cristo. Tem essas três. Como a gente falou, para Deus nada é possível. Para Deus não é possível, então, né? Qualquer coisa pode ter Então, tipo assim, eu coloquei essas três linhas de pensamento porque pode surgir para você, né? Alguma coisa a esse respeito e acabar trazendo mais dúvida para você. A minha intenção aqui não é trazer dúvida, a intenção aqui é trazer material para você poder, né? Pregar, se expressar, né? E buscar um certo conhecimento. Mais alguma coisa mais? Não. Assim, é importante a gente saber que Deus ele tem poder de fazer qualquer coisa. Aqui no versículo de Lucas que a gente leu, né? Aqui no 87, né? Porque para Deus nada é impossível. Então assim, se Deus quisesse pegar uma semente de José e colocar em Maria, ele podia fazer. Se Deus quisesse fazer aparecer uma semente de Maria lá do nada, também ele pode fazer. Né? Porque a gente sabe que a Bíblia fala assim, aquele que não confessar que Jesus Cristo veio de carne, né? Veio em carne. Veio em carne não é de Deus, né? Então nós temos que confessar que Jesus Cristo veio de carne. Realmente ele veio de carne. Nasceu de Maria. Ele veio de carne, nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Isso que é o mais importante. Agora, faz agora de Maria, né? Maria. Na oração de Maria aqui, cadê a oração de Maria, Lucas? A oração que ela faz para o Isabel? Isso. Nascimento de João Batista.
É no capítulo 3. Ele No capítulo 3. Né? Pastores. Aqui, Maria e José. Bem ao tempo. Bem ao tempo. Porque a função realmente da mulher, né? É realmente levar a Maria visita Isabel. É levar a criança, né, ao conhecimento de Deus, né? Maria fez tudo isso, né? O pai levaria o filho ao oitavo dia para circuncidar. E a mulher, depois da purificação, que ela tinha que passar a quarentena por causa do fluxo. Isso. Porque enquanto ela está imunda, então ela tem que esperar 40 dias para poder passar, que é a quarentena da mulher. Porque aí a gente vê que a época em que Cristo nasceu, não marca dias, horas, meses e anos, não marca, né? Não. Mas marca que ao 8º dia do nascimento ele fez a circuncisão, porque para eles a circuncisão era muito mais importante do que o nascimento. É uma sequência, né? Aqui você pega no capítulo 2. É muito mais importante. Você vê, no capítulo 2 aqui, ó. Que é onde fala da apresentar, ó. Maria e José levam Jesus ao templo. Sim. Ó, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então aqui tem 2 momentos. Então esse momento aqui, Jesus completou os 8 dias, eles levam no templo, faz o rito de circuncisão, circuncida e dá o nome da criança. Nesse momento é dado o nome da criança quando o menino principalmente quando é primogênito, né? Aí tem um complemento aqui, ó, nome de Jesus, que foi lhe dado, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, antes de ser concebido, ele já tinha recebido o nome. Né? Então, vem aqui. E cumprindo-se, aqui já é outro momento, ó, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem de oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Amém? E aí fala de Simeão e tudo mais. Aqui a gente vê que, cumprindo seus dias da purificação. O que são esses dias da purificação? A quarentena que a mulher tem, depois de conceber a luz, que fica naquele fluxo, e durante esse momento a mulher é considerada imunda, então ela não poderia entrar no templo enquanto o fluxo não cessasse. Uma coisa interessante que também a gente vê aqui no livro de Mateus, né? É a visita dos reis magos, né? Isso, que é os pessoas chamam de reis magos, né? Não é magos, né? Não era magos, Eram os reis orientes sábios, eram sábios do Oriente. Não, a palavra mago aqui foi introduzida de uma forma do hebraico para o grego, acabou entrando mago, mas não era mago, eram sábios, né? Eram sábios. A gente vê aqui a visita deles. Acho que eles deviam ser astrólogos, esses caras. Isso, eram sábios, né? Eram sábios. Para poder ficar observando. As pessoas sábias, as pessoas que eram pessoas, né, cultas, né? Que conheciam realmente a. Cadê? A visita dos magos. A fuga do Egito, né? Depois da fuga do Egito, né? Aqui. Então Herodes chamou. Perturbou, daqui. E no capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Tipo assim, você perguntar para um rei onde é um rei que está em Judá, perguntar para um outro rei onde está o rei, assim, pô, esse rei sou eu. Como que pode um negócio desse, né? Que rei sou eu? Que rei sou eu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Poxa vida, além de ele ser rei e ter uma estrela, eu não tenho estrela. E agora, né? Por isso que desperta nas pessoas a inveja, o ciúme, né? E viemos adorá-lo. Olha que loucura. Para instigar mais ainda, né? E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se em toda Jerusalém com ele. Porque isso foi notório a todos, né? Porque chegaram na cidade 3 reis, né? Uma coisa que vem aqui no Brasil, aqui em Guarulhos, 3 presidentes. Muito importante. Imagina o pessoal ficar tudo sabendo o que está acontecendo aqui no Guarulhos, né? Não, e Jerusalém, majoritariamente. Pequenininha, né? Majoritariamente judaica. Sim. Aí você ouve três pessoas de outra nação procurando um rei. Eu falei, quem é o rei? Não é o Herodes? Ainda para adorá-lo? Puxa, imagina. Aí os próprios judeus ficou já mordidos. Falei, peraí, vai adorar homem? Adorar rei? Não pode adorar.
A gente só tem que adorar a Deus. Então tinha várias situações ali para deixar todo mundo chocado. Eu tô vendo aqui, e vindo eles alegraram-se muito também, porque o que parece aqui, né, tipo assim, continuando aqui o versículo, né, eu parei no versículo 3, né, agora eu tô vendo aqui no versículo 10, né, depois que ele viu foi falar com Herodes, Herodes falou assim, ó, chamou ele, falou no cantinho, falou assim, ó, quando você achar que tinha, então volta aqui pra falar comigo, né? Quero adorar. Quero adorar também. Aí, tipo assim, né, ele usou de artimanha, né, tipo assim, ele já se sentiu humilhado. Ele ficou com ódio, né? Ele se sentiu humilhado, porque o homem nasceu agora, já tem uma estrela, nasceu agora, nasceu ontem, já tem uma estrela. Tem uma estrela, é rei. Eu não tenho estrela, eu sou rei. E a gente vem adorar 3 reis, vem adorar, que honra é essa com uma criança, né? Receber e eu não recebo, né? Aí fala assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, porque parece, o que parece aqui no texto, que a estrela ela aparecia em um ângulo, aí quando estava em outro ângulo a estrela sumia. Porque aqui, ó, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. Porque parece que eles viram, né? Depois sumiu a estrela. E agora, né? Parece que o ângulo que eles estavam não dava para. Tinha um ângulo certo, né? E entrando na casa. Então, aqui, ó. Jesus nasceu na onde? Manjedoura. E por que aqui fala casa? Então a gente vê. Peraí. Tem um detalhe importante. A forma que as pessoas leem isso aqui é como assim, Jesus nasceu agora e eles mal chegou naquela noite. Tá gritando. Então, quer dizer, isso aqui, eles já estavam alojados. Né? José providenciou o alojamento para eles. Então, porque, tipo assim, Jesus ele nasceu por que ele nasceu num estábulo, numa manjedoura? Por quê? Porque não tinha vaga. Porque realmente, né, quando houve realmente o censo existiu, não é mito, nem tem fatos históricos de que realmente esse censo existiu. Né? Os romanos realmente faziam esse censo para saber quantas pessoas havia na cidade. Porque tipo, é uma questão de logística, né? Porque imposto, né? Você saber se você paga imposto. É uma questão de logística, né? Porque, tipo assim, numa guerra, num imposto, numa coisa, precisa saber quantas pessoas existem na cidade, o que pode o que pode entrar, o que pode sair. Tem que ter uma certa logística, uma certa organização, porque senão, né? Fica muito bagunçado, né? O IBGE está aí atrás de ser. Ainda mais tipo assim, Roma não só cuidava de Jerusalém, tinha um vasto território para eles cuidarem, né? Então tinha que ter um certo controle, né? Eu estava falando do censo, né? Quando chegou no censo, né, o governo falou para todo mundo ir para a sua cidade de origem. Agora imagina como ficou Jerusalém. Jerusalém ficou fervilhando de gente. Porque haviam pessoas em outros lugares que vieram para Jerusalém. Imagina os exilados que estavam lá na Babilônia ainda, que já era um domínio romano, que vinha tudo para cá para poder o censo. Eles tinham que vir, teve que vir. Era a ordem do rei. E se não viesse, agora imagina a muvuca de gente que estaria naquele local naquela época, né? Aí não se encontrou vaga para hospedaria. Na hospedaria não havia vaga. E como a Maria estava com dor de parto, tipo assim, nascer na rua não dava. Vamos ver um abrigo, porque naquela época, justamente naquela época que Jesus nasceu, era frio. Aí como que nascer aquele criança ao relento, né? Então aqui é o local. Tem uns fatos históricos aí, por exemplo, a gente comemora aqui Natal. Né? Fala que Maria deu a luz no Natal. O Natal lá é nublado. Não teria como os magos verem, né? A estrela. Então, assim, as pessoas, os historiadores, alguns estudiosos, argumentam que Jesus nasceu ali entre maio e julho, naquela que é um momento onde o céu é limpo, então dá para se enxergar a estrela de longe. E também é a época que os pastores pastoreavam. E como tem aquele relato dos pastores verem, né? Inclusive o anjo aparecer para esses pastores, aí tem essa questão de que
apesar de ser frio, né? Mas era uma noite clara. Mas é frio, o deserto é frio, né, de noite, né? Então... Lembrando que a gente tá falando aqui dos Reis Magos, né? Lembrando que a gente não está falando assim, do mesmo dia, né? No mesmo dia. Sim. Eles estavam vindo ainda quando Maria já tinha dado a luz. Já estavam vindo ao encontro de Jesus quando Maria já tinha dado a luz. A Bíblia diz que eles viram a estrela. Viram a estrela. E o relato da estrela é quando o nascimento de Jesus. Então, na noite em que Jesus nasceu, a estrela estava lá. Depois que eles já estavam ao caminho, a estrela novamente brilhou para eles saberem onde estava, né? Ou seja, a estrela seguiu. Mesmo que José e Maria tenham mudado, saído daquele estábulo e ido para algum lugar onde é uma casa, a estrela continuou sobre Jesus. Então aqui já dá para entender que Jesus Cristo não tinha mais, não era mais recém-nascido. Como a gente vê ali Jesus Cristo, alguns presépios que a gente vê, né? Presépio lá, o Jesus Cristo na manjedoura, não era mais aquele cenário. Não era mais aquele cenário, era um outro cenário, já estava numa casa. Pelo menos não quando os supostos magos, né, chegaram trazendo seus presentes. Né? E aí Jesus não estaria mais na manjedoura. Estaria já num outro local. Porque, tipo assim, agora você imagina uma comitiva de reis, né, vindo ao encontro a uma cidade, né? Era muito movimentado, não era corrida assim, corrida a cavalo, aquela corrida, não. Era lento, passos lentos, né? Porque eram reis, né? Ele não podia ir ele não ia vir de qualquer forma. Agora você imagina uma comitiva ir a um local, né, chegar até o local, depois voltar naquele local com uma comitiva de reis. Então, tipo assim, é uma coisa que demora. Aí quando Herodes viu que ele se sentiu enganado, ele viu que os reis enganaram ele, né? Porque Deus havia falado assim, ó, esse rapaz aí vai... Deus falou para os reis magos, né? Esse Herodes aí vai matar a criança, né? Ele quer usar de mal com a criança. Então, né? Eles mudaram o caminho. E Deus avisou para José na sua justiça e humildade, né? Ele pegou e falou, peraí. Aí Deus falou assim, ó, vai para o Egito, né? Então, quer dizer, naquela época, já Maria já não tinha mais, não era mais recém-nascido. Ele tem 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Você viu a história o livro que tem falando sobre a infância de Jesus? Você já leu isso aí? Não, ler eu não li, mas eu já ouvi certos comentários, né? Tem umas coisas bem interessantes. Eu vi certos comentários que tipo assim, como não é um fato histórico, né? Assim, histórico assim, conhecido por muitos, né? Aí fica aquela especulação, né? Mas tem uns casos, tem umas situações bem interessantes. Situações bem interessantes. O fato aqui de Maria, né? De Maria ser uma serva de Deus, temente a Deus, e José ser um homem justo, né? Isso ajudou muito na orientação que eles receberam de Deus para poder fugir para o Egito, para poder vir do Egito, para poder, né? Para poder usar os presentes que eles ganharam do rei. Com sabedoria, porque senão eles iam passar apuros, né? Um fato também muito curioso, né? As pessoas falam que José já tinha filhos, né? Agora você imagina José com a ninhada atrás dele, com uma mulher grávida fugindo para o Egito. Então, tipo assim, são especulações, né? Mas eu acho que não. Eu acho que José não tinha filho. Onde ele deixou as crianças? Teria que estar com eles, né? Mas a gente não sabe nada da vida de José, porque não relata, né? Não fala. Não relata. Assim, na verdade, tem um livro que fala sobre a vida de José, bem interessante também. Fala sobre. Aí, esse livro faz um comentário que José, ele idoso, morreu idoso, sem um dente podre. Benção. Não tinha um dente podre. Falou assim que morreu lúcido. Benção. Ele era justo, né? Deus ia cuidar dele. E assim, é bem interessante essas histórias, que histórias que eles falam, que histórias tradicionais, né? Então, que é assim, né? Tipo assim, muitos documentos foram perdidos, né? Foram destruídos, né? Para apagar com o
com o nome de... Para tentar acabar com o cristianismo. Acabar com o cristianismo. Aqui, ó, a gente, por exemplo, existe algumas situações em que a gente tem, não vou dizer atrito, mas deixa claro que Maria sabia exatamente quem era Jesus, né? E isso nos remete a gente, de repente, trazer até um pouquinho de credibilidade a esses relatos que tinha da infância de Jesus, mesmo mais assim, fictícios que possam parecer, né? Mas quer dizer, ela teve acompanhando a vida inteira de Jesus. A gente pega, por exemplo, aquela parte de Jesus, quando Jesus está no templo, em que Maria e José pensam que Jesus está com os parentes, e aí quando elas vão procurar Jesus já 2 dias depois, Jesus com os parentes. Então quer dizer, se José tinha filho, ele não tinha problema nenhum em deixar o filho com parente, certo? E se eles puderam deixar Jesus, sabendo quem Jesus era, puderam descuidar 2 dias de Jesus, não teria por que eles não descuidar dos outros filhos. Então pode ser que tenha acontecido isso daí. Mas o fato é que a gente vê que quando Jesus é encontrado por eles, Jesus fala uma coisa interessante para eles. Quando Maria fala, gente, nós estamos preocupados com você. Ele fala, vocês não sabem de quem é seu filho? E que não convém fazer a obra do meu pai? Olha a situação, né? Então eles sabiam exatamente quem Jesus é, né? A gente vê outra situação nas bodas de Caná, né? Que é da Galileia. Quando ela chega, quando Jesus fala assim para ela, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O que ela fala? Fazer tudo o que eles disseram. A humildade dela, né? Exatamente. Maria sabia exatamente quem era Jesus. E ela só se colocou no lugar. Ela sabia qual era a missão dele, né? Ficou ali com mãe, acompanhando, acompanhou todo o ministério de Jesus, enquanto os filhos dela, os outros, né? As outras crianças estavam ali criticando e perseguindo a Jesus, né? Pressionando ele para que ele se revelasse, já que ele falava que fazia. Se você diz que faz todas essas coisas, olha só, eles não acompanhavam os milagres que Jesus fazia, né? Os apóstolos criam mais de Jesus do que os próprios irmãos, né? É uma coisa bem curiosa. Mas a gente vê que Maria sabia exatamente quem Jesus era. É interessante lembrar também, né, que na época em que Jesus nasceu, né, todos estavam esperando a vinda do Messias. Todos estavam esperando. Agora, o fato é, acreditaram? Não acreditaram depois que Jesus Cristo veio, né, em carne e osso, dizendo que era o Filho de Deus. Muitos não acreditaram, natural, né? Assim como até hoje muitos até hoje ainda não creem que Jesus Cristo é o Mashiach, né? É o Messias. Até hoje. Mas naquela época, na época em que Jesus nasceu, todos estavam esperando um Messias. Que não era o Messias. Que não era com aquela característica. Que não era, eles esperavam um outro Messias, né? Que tinha uma outra linha de pensamento. Vindo em poder e glória. Né? Outra linha de pensamento. Por isso Maria fala assim, que salvação é essa, né? É estranha, mas ela aceita porque ela aceita. Porque todos estavam realmente esperando o Messias. A gente vê aqui quando Maria foi levar Jesus ao templo, né? A sacerdotisa Ana, assim, até o sacerdote falou assim, agora eu posso morrer. Porque eu vi o Messias. Né? Eu vi o Messias. Então todo mundo estava esperando o Messias. Por que todos estavam esperando Jesus entre aquela época? Porque estava cercado num tempo. Há uma profecia no livro de Daniel que o Messias apareceria. Que o Messias apareceria entre a época do primeiro templo e a época do segundo templo. A época do primeiro templo, lá no livro de Daniel, capítulo 9. O Messias teria que aparecer, o Messias prometido e esperado por todos, teria que aparecer entre a época do primeiro templo e a época do segundo templo. O segundo templo que você diz é o segundo templo por Herodes. Isso, exatamente. O primeiro templo e a época do segundo templo. Teria que aparecer nem dessa época. Essas são as 490 semanas. 70 semanas de Daniel. Beleza? Daniel 490 anos. Daniel estava acabando já esse tempo. Então cadê o Messias? Todos estavam esperando. Quando os apóstolos, ali no livro de João, ele fala, achamos o Cristo. Vamos ver então, né? Vamos lá.
Porque todos estavam esperando o Messias. Então, para Maria, aquela saudação, né, ela achou estranha, mas ela aceitou de bom grado. Por quê? Porque todos estavam esperando o Messias naquela época. Só para uma curiosidade, né? O primeiro templo foi destruído no dia 9 de Ave. Até hoje os judeus comemoram esse dia. E o segundo templo foi destruído no mesmo dia, 9 de Ave. Só para curiosidade de vocês. Né? O Ave Maria? Não, a Ave assim, a Ave é o mês, né? Entre agosto e setembro. É o dia 9 de Ave. Né? Amém. E foi nessa mesmo dia, engraçado, né? No mesmo dia. Engraçado não, é tudo provisão de Deus. Né? Então, todos estavam esperando Jesus Cristo, o Mashiach, nessa mesma época. Então, para Maria aceitar a situação de ser mãe, ela fala, né? De ser mãe do meu Salvador, né? Foi aceitada por ela. Como todo mundo estava esperando, né? Então ficava muito mais fácil, né? De fato. Aqui, cadê o capítulo 2? Capítulo 2 de Lucas. Que ela fala aqui, ó. Você tá no 1, o 2 tá na outra parte. Tipo, 2. Aqui, ó. Esse é um. E diz Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, né? E aqui ela fala, ó, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? Porque atentou à humildade da tua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque ela estava esperando a salvação e a redenção de Israel aqui. E continua a oração que ela faz, né? Beleza mesmo. Sim. Mais uma coisa de Maria, mais uma coisa de Maria. Essa oração de Maria é bem interessante porque ela revela muito o caráter de Maria, né? Sim. A gente vê que ela é uma oração sincera ali com Isabel. Logo após conhecer a condição de Isabel ali, né? E daquela situação da manifestação, né? Do próprio bebê da Isabel se manifestar e tudo mais. A gente vê uma Maria realmente inspirada ali, cheia do Espírito Santo e falando palavras que realmente revelam o caráter dela, né? De como realmente ela encarou aquela situação que ela estava vivenciando e como que ela vinha se comportando, né, perante a vontade de Deus. Aqui, ó, e disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da tua serva, e eis que desde agora me chamarão e clamarão de bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o poderoso, o santo é o seu nome. E sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Dispôs os tronos dos poderosos e levou os humildes. Encheu de bens os famintos. Não despediu vazio os ricos. Despediu vazio os ricos, né? O auxílio a Israel, seu servo. O auxílio a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou aos nossos pais, com Abraão, a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela 3 meses depois e voltou para a sua casa, né? Aqui a oração que a Maria fez depois que a Isabel deu a saudação para ela, né? Ela louvou a Deus com essa. Esse texto, é muito bonito esse texto. E ali a gente vê que Maria provavelmente deve ter visto a concepção de João, porque ela estava no 6º mês, né? Ela ficou ali mais 3 meses, se você fizer a conta, aos 9 meses. Então, provavelmente ela aguardou até o neném nascer, né? Auxiliando a Isabel. É porque a Isabel já é idosa já? Sim, ela deve ter ficado ali, cuidou da Isabel, se manteve com ela e depois se retirou quando já estava mais avançado. Beleza? Bem legal. Beleza, né? Isso aí, né? Então, isso aí é um pouquinho é muita coisa que tem sobre Maria, né? Então isso aqui é um pouquinho que a gente trouxe para vocês, para a gente poder ajudar, né? Esclarecendo algumas questões. O Marcos trouxe algumas possibilidades, né, Marcos? Possibilidades. De como aconteceu ali a concepção e que isso possa, né,
ficar guardando nossas mentes, nossos corações, que independente da dificuldade que a gente possa vir passar, a vontade de Deus, a gente tem que estar sempre disposto a cumprir a vontade de Deus. Olha o risco que Maria correu, né, em estar ali apta, disposta a fazer a vontade de Deus. Ela poderia ser apedrejada, poderia perder sua própria vida, poderia ser rejeitada por José, mas ela optou por fazer a vontade de Deus, né? Mas isso a gente faz quando é a vontade de Deus, amém, irmãos? Tem um monte de coisa que as pessoas fazem assim, por sua própria conta e risco, e depois fica pondo a culpa em Deus, né? Mas aqui a gente vê que era Deus no controle realmente. Então, assim, dica para nós, né? Sermos humildes, né? E estarmos sempre aptos a ouvir a voz de Deus, né? Porque o fato de a gente ser humilde é o que vai fazer com que, quando você ouça a voz de Deus, realmente ser Deus falando com você. Porque as pessoas às vezes ficam na soberba e aí ouve uma voz e acha que é Deus e não é Deus não. Uma curiosidade de Maria e de José, né? Que José, né? Ele dormia e sonhava com Deus, né? É uma bênção. É uma bênção. A pessoa que anda com Deus, né? A pessoa tem uma ligação direta com Deus. A pessoa que anda com Deus, a pessoa tem uma ligação, uma comunhão com Deus, né? Ele dormia e sonhava. É uma bênção. E aí, onde foi para ele ir para o Egito, ele foi para o Egito e falou assim, ó. Aí sonhou de novo. Voltar. Aí dormiu, sonhou de novo, falou assim, ó. Pode voltar que aqueles que perseguiam, estão mortos. E ele ficou com medo de ir para Belém de novo, novamente, porque Belém realmente era a cidade dele, né? Ele falou assim, não, eu vou para outro canto, vou lá para Nazaré, né? Aqui no capítulo 2, versículo 22. Eu vindo que Arquileu reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, né? Talvez não era pai, talvez era... chamava pai, mas não era pai. Não, mas porque tinha o Herodes patriarca, que era o Herodes pai, e tinha mais os Herodes Agripa, e tinha o outro Herodes, entendeu? Porque Herodes era título, né? Sim, Herodes era título. Então tinha o Herodes o Grande, que foi que fundou tudo lá. E o segundo Herodes, que é aquele Herodes que queria conhecer Jesus, era um mané. Era um mané. Então, eu digo assim, ó, eu vim do Arquileu. Arquileu era um dos 4. Então, talvez esse Arquileu não era pai, filho, né? Mas o Arquileu era, de acordo com o historiador, o Herodes pai, ele teve 4 filhos. E aí esse daí dividiu toda a Judéia lá, dividiu em 4, né? E aí ficou o Agripa, ficou esse Arquileu, ficou o Filipe e ficou o Herodes. Felipe. E aí o Herodes foi que pegou a mulher de Filipe. Lá, e aí ficou aquele negócio lá, né? Bom você pegar Herodias, lembra de Herodias? Então Herodias, porque era título também, a Herodias, não era o nome dela. Herodes e Herodias era o título também. Então, porque a gente vê assim fatos históricos, né? E a gente cada um fala uma coisa. Né? Então, isso daqui é fato histórico mesmo, né? Porque eles inclusive acharam até um mosaico com os nomes dos reis e seus filhos. Tá bom. E recusou a ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou, habitou numa cidade, estou lendo o versículo 23, tá? De Mateus 23, 2. Né? Mateus 2. E chegando, e habitou numa cidade chamada Nazaré. Isso. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Mas aonde está escrito Nazareno na Bíblia? Que Jesus seria chamado Nazareno. Onde está? Onde está? Não tem. Não tem? Um dito popular? Será que é uma coisa cultural? Então, não tem. Aí só que a gente analisando mais profundamente, o que Mateus fez? Ele ligou um ponto com o outro. Ele usou um termo que os judeus usam para poder... Os historiadores judeus usam, aquelas pessoas que conhecem a palavra. A gente não conhece, mas as pessoas que conhecem a palavra têm uma técnica de usar o texto, para poder ligar um texto com o outro para ver. A gente vê esse termo aqui lá em Isaías. Capítulo 11. Não é o capítulo 11? Isaías? Isaías 11. Shayahu, né? Shayahu 11. Isaías
aqui, no versículo 1. Porque brotará de um rebento o trono de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Beleza. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sim. E o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito são de conhecimento e o temor do Senhor. Beleza. Esse aqui, ó, a palavra, e porque brotará um rebento. Essa palavra rebento se lê Nazaré. Naziri. Nazareno e Nazaré é da mesma raiz de Naziri. Então, do termo de José brotará um renovo que será chamado Naziri, que é Nazaré. Ele usou esse mesmo termo só para uma curiosidade dos Porque aqui ele está falando de Jesus. Está falando do Messias, né? O reino messiânico, né? Beleza? Então ele usou o mesmo termo, Naziri, para usar o termo Nazareno. É o mesmo, e é um termo, assim, é uma ligação. Por isso que a gente não acha o Nazareno. Exatamente, é por isso que a gente não acha. Mas se você conheceu um pinguinho do hebraico, você consegue associar um termo com o outro. Legal, isso aí é uma dica interessante. Interessante, tá? Coisa boa. Porque pra quem gosta de pregar e que dica legal. Exatamente. Então a gente fala assim, essas coisas assim, né, para poder ajudar você na sua pregação. É material para você pregar. Porque eu não prego nada. Eu gosto de só explanar a Bíblia e amém, né? Beleza? Amém? Tá bom? Então vamos ficar por aqui, que já estendemos bastante. Semana que vem estaremos aqui novamente. Todos os vídeos que a gente está postando aqui nas lives estão lá no canal do Marcos. No canal do Marcos, no canal também do Moisés, né? No Facebook do Moisés e no canal do meu Facebook também no meu... Fala o nome do canal. YouTube, né? Marcos Pereira Vieira. Havia um cara lá com óculos escuros. Tô de olho. Ele. Amém? Aí você vai lá, entra lá, deixa o seu like, seu gostei. E acompanha os vídeos lá, deixa o vídeo tocando aí enquanto você lava a louça, faz seu café, enquanto você está dirigindo no carro. Baixa aí e ouve. Que a gente está fazendo isso aqui com todo carinho para que o Senhor venha abençoar a sua vida, assim como abençoou a nossa, com um pouquinho de conhecimento da Bíblia. Amém? Amém. Dicas e sugestões, pode deixar aí nos comentários do vídeo que a gente lê. Né? E que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor vai se levantar seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta seu rosto e te dê a paz. Obrigado a todos, uma boa noite. Amém, obrigado.